Profíssimo está de volta. Agora você irá assistir o vídeo Monumentos e Artefatos Perdidos. Profíssimo, 4 anos. O que você procura está aqui. Há mais de 2000 anos, na próspera cidade de Alexandria, surgiu uma das maiores maravilhas do mundo antigo, a Biblioteca de Alexandria, um farol de conhecimento que iluminou a mente de milhões e cujo legado perdura até os dias de hoje. A cidade de Alexandria foi fundada por Alexandre o Grande em 331 a.C. Após sua morte, o general Ptolomeu assumiu o controle do Egito e estabeleceu a dinastia ptolemaica. Foi durante o reinado de Ptolomeu I Sóter e seu filho Ptolomeu II Filadelfo que a Biblioteca de Alexandria foi criada, com o objetivo de reunir todo o conhecimento do mundo em um único lugar. A biblioteca fazia parte de Mouseion, um complexo dedicado às musas, que incluía jardins, salas de leitura, salas de conferências e até mesmo um zoológico. A arquitetura refletia a grandiosidade da sua missão, com colunas imponentes e estantes repletos de pergaminhos. A coleção da Biblioteca de Alexandria era vasta e diversificada, contendo centenas de milhares de pergaminhos. Esse texto abrangia uma vasta gama de conhecimentos, incluindo filosofia, ciência, medicina, literatura e história. Obras de autores famosos como Homero, Sócrates, Platão e Aristóteles estavam entre os tesouros guardados ali. A biblioteca atraía estudiosos de todo o mundo, tornando-se um centro de aprendizado e pesquisa. Entre os eruditos que trabalhavam lá estavam Euclides, o matemático que desenvolveu a geometria, Eratóstenes, que calculou a circunferência da Terra, e Hiparco, pioneiro em astronomia. As contribuições da biblioteca foram inúmeras. Foi aqui que se fizeram avanços significativos em matemática, astronomia, medicina e muitas outras áreas. A mistura de culturas e conhecimentos criou um ambiente fértil para a inovação e o progresso. Apesar de sua grandiosidade, a Biblioteca de Alexandria enfrentou muitos desafios. Ao longo dos séculos, foi danificada por uma série de eventos catastróficos, incluindo incêndios e invasões. A destruição da biblioteca simboliza a fragilidade do conhecimento e a perda irreparável que resulta da sua destruição. O legado da Biblioteca de Alexandria vive em cada biblioteca e centro de conhecimento ao redor do mundo. Ela nos lembra da importância de preservar e disseminar o conhecimento e do impacto duradouro que o aprendizado pode ter na humanidade. No ano de 2002 foi inaugurado a Biblioteca Alexandrina Moderna, que homenageia sua predecessora. Este centro cultural e educacional visa recapturar o espírito da antiga biblioteca, promovendo a pesquisa, o aprendizado e a compreensão intercultural. A Biblioteca de Alexandria não é apenas uma memória do passado, é um símbolo eterno do poder e do valor do conhecimento. À medida que continuamos a explorar e a aprender, honramos o legado de Alexandria e iluminamos o caminho para as futuras gerações. Amelia Earhart, uma das aviadoras mais célebres da história, desapareceu misteriosamente em 2 de julho de 1937, enquanto tentava circunnavegar a Terra. O destino de seu avião, o Lockheed Electra 10E, permanece um dos maiores mistérios da aviação. No dia 1º de junho de 1937, Amélia e seu navegador Fred Nona partiram de Miami para uma ambiciosa jornada ao redor do mundo. O plano era voar cerca de 29.000 milhas, atravessando 22.000 milhas de terreno desconhecido e perigoso.
Em 2 de julho de 1937, Amélia e Fred decolaram de Lae, na Nova Guiné, rumo à ilha Holland, uma pequena faixa de terra no meio do Oceano Pacífico. Este trecho seria um dos mais desafiadores, exigindo navegação precisa para encontrar a pequena ilha. Durante o voo, as comunicações com a Guarda Costeira dos Estados Unidos tornaram-se cada vez mais difíceis. A última transmissão de Amélia indicava que estavam com pouco combustível e não conseguiam encontrar Holland. Pouco depois, todas as comunicações cessaram e o avião desapareceu. Uma das maiores operações de busca da história foi lançada para encontrar Amélia e Fred. Navios, aviões e centenas de homens vasculharam milhares de milhas quadradas do Pacífico, mas nenhum vestígio de Lockheed Electra ou de sua tripulação foi encontrado. O desaparecimento de Amélia Earhart deu origem a inúmeras teorias e especulações. Alguns acreditam que ela pousou em uma ilha deserta e sobreviveu por algum tempo. Outros sugerem que foi capturada por japoneses, enquanto muitos acreditam que o avião simplesmente caiu no oceano e afundou. Nos últimos anos, expedições e pesquisas têm tentado resolver o mistério. Em 91, pedaços de alumínio encontrados na ilha Nikumaroro foram sugeridos como possíveis restos do Electra. Outras descobertas, como ferramentas improvisadas e fragmentos de vidro, também alimentaram debates e investigações. Apesar de décadas de buscas e investigações, o destino final de Amélia Earhart e seu avião permanece um mistério. O mistério continua a capturar a imaginação do público e a inspirar aqueles que buscam desvendar a verdade. O desaparecimento de Amélia Earhart não diminuiu seu legado. Ela permanece uma figura inspiradora na aviação e um símbolo da coragem e determinação. Seu espírito vive em cada pessoa que desafia os limites e busca explorar o desconhecido. Ainda é um mistério a morte de Amélia Earhart, mas também com uma lição poderosa. Os sonhos devem ser perseguidos com paixão e coragem. Onde quer que ela esteja, o céu continua a ser seu domínio e o mundo o seu legado. Há muito tempo, a Atlântida, um continente avançado e próspero, desapareceu nas profundezas do oceano. Hoje, seguimos os rastros dessa civilização lendária, desvendando seus segredos e maravilhas. A primeira menção de Atlântida foi feita pelo filósofo grego Platão, que descreveu uma sociedade poderosa e sofisticada, destruída por um cataclismo divino. Mas a verdade por trás dessa lenda permanece envolta em mistério. No século XXI, avanços na tecnologia subaquática permitiram novas descobertas que podem provar a existência do continente. Mergulhadores e arqueólogos marinhos trabalharam incansavelmente para revelar vestígios dessa civilização perdida. Os povos de Atlântida eram mestres na engenharia e na arte. Suas cidades eram repletas de palácios grandiosos, templos majestosos e sistemas de irrigação avançado, refletindo uma sociedade que dominava tanto a terra quanto o mar. A cultura local era rica e diversa, com uma ênfase em conhecimento, espiritualidade e arte. Eles celebravam festivais que honravam seus deuses e ancestrais, e suas tradições influenciaram muito as civilizações que vieram depois. Uma das características mais fascinantes de Atlântida era sua combinação de magia e tecnologia. Cristais energéticos forneciam energia limpa e sustentável, enquanto dispositivos mágicos facilitavam a comunicação e o transporte. Mas o orgulho e a ambição dos Atlantes os levaram à destruição. Platão descreveu como a ira divina trouxe terremotos e inundações que submergiam o continente, apagando quase todas as suas evidências da face da Terra. Apesar de sua queda, o legado de Atlântida vive em mitos e lendas ao redor do mundo. Muitos acreditam que as influências atlantes podem ser vistas em antigas construções e culturas, de Stonehenge ao Egito.
A busca por Atlântida continua a fascinar cientistas, historiadores e aventureiros. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade por trás dessa lenda atemporal. Atlântida é mais do que um mito. É um símbolo do nosso desejo de explorar o desconhecido e aprender com o passado. Talvez um dia encontraremos as respostas que buscamos nas profundezas do oceano. Até lá, Atlântida continuará a inspirar sonhos e aventuras. Uma lembrança eterna do que pode estar escondido nas profundezas da história, da humanidade e da Terra também. Continue assistindo o vídeo Monumentos e Artefatos Perdidos. Profíssimo, 4 anos. O que você procura está aqui. Spin Master Mugen. A história do cinema está repleta de lendas, mas poucas são tão integrantes como a das mídias perdidas. Uma das mais fascinantes é a versão perdida do épico sobre Cleópatra, um filme que, apesar de seus esforços grandiosos, desapareceu nas sombras do tempo. Cleópatra, a última rainha do Egito, sempre fascinou historiadores e cineastas. Sua vida de poder, paixão e tragédia foi retratada inúmeras vezes na tela grande. Porém, uma das primeiras e mais ambiciosas tentativas de contar sua história no cinema permanece envolta em mistério. Em 1917, o cineasta Gordon Edwards dirigiu um filme sobre Cleópatra, estrelado pela icônica atriz Theda Bara. Este filme, produzido pela Fox Film Corporation, foi uma das maiores produções da época, conhecida por seus cenários luxuosos e figurinos extravagantes. Na época de seu lançamento, Cleópatra foi um sucesso de bilheteria e crítica. A atuação de Theda Bara como a sedutora rainha do Egito cativou o público, e o filme consolidou sua fama como um dos maiores épicos de Hollywood. Tragicamente, no ano de 1937, um incêndio devastador no depósito de filmes da Fox em Little Ferry, Nova Jersey, semelhante ao que aconteceu no Museu Pinacoteca de São Paulo, destruiu quase todos os negativos e cópias existentes do filme. Este incêndio resultou na perda de inúmeras obras-primas do cinema mudo, incluindo a Cleópatra. Desde então, historiadores e entusiastas do cinema têm procurado incansavelmente por qualquer vestígio do filme. Fragmentos, fotos de bastidores e alguns trechos sobreviventes foram encontrados, mas a maior parte do filme, infelizmente, está perdido. Embora a versão de 1917 de Cleópatra esteja perdida, seu impacto cultural perdura. Theda Bara se tornou um ícone do cinema, e sua interpretação da rainha egípcia influenciou muitas representações posteriores, incluindo a famosa versão de 1963 estrelada por Elizabeth Taylor. A história de Cleópatra de 1917 é um lembrete poderoso da importância da preservação cinematográfica. As mídias perdidas não são apenas filmes, são pedaços valiosos da nossa herança cultural que conectam gerações através da arte e da história. Enquanto continuamos a buscar por pedaços perdidos do passado, a história de Cleópatra, da Theda Bara, nos lembra da fragilidade do valor das artes visuais. Cada filme perdido é uma história aguardando para ser redescoberta. E cada descoberta nos aproxima mais da nossa rica herança cinematográfica. A lenda do filme perdido de Cleópatra é uma história de glória e tragédia, o conto de um épico que se perdeu nas chamas do tempo. Mas, assim como Cleópatra, sua memória perdura, inspirando a busca incessante pela preservação e celebração do cinema.
Em abril de 1945, a Segunda Guerra Mundial estava chegando ao fim. As forças aliadas avançavam por toda a Europa e o caos reinava em Berlim. Em meio a esse cenário de destruição, um evento singular marcou o curso da história. Nas profundezas de Berlim, em um bunker subterrâneo fortemente protegido, o líder do Terceiro Reich se isolou, cercado por seus assessores mais próximos e soldados leais. Este bunker, um labirinto de salas e corredores, tornou-se seu último refúgio. Entre os muitos objetos pessoais presentes no bunker, havia um revólver, um Walther PPK, pequeno mas mortal. Este revólver desempenhou um papel crucial nos eventos que desenrolaram naquele fatídico dia de abril. Com as forças soviéticas se aproximando e Berlim em ruínas, a situação tornou-se insustentável. O líder, percebendo que a derrota era inevitável, tomou a decisão de terminar sua própria vida, recusando-se a ser capturado vivo. No dia 30 de abril de 1945, dentro do bunker, ele foi para outro mundo e se despediu de seus aliados e familiares, juntamente com sua esposa. Sentado em seu escritório, tomou o revólver Walther PPK, um símbolo de seu poder, e naquele momento de sua queda iminente. Pouco depois do disparo fatal, o bunker mergulhou no caos. As forças soviéticas avançavam e os poucos que ainda permaneciam no bunker foram deixados para lidar com as consequências imediatas. A morte do ditador alemão sinalizou o colapso final do regime. O revólver Walther PPK, agora um artefato histórico, representa mais do que o fim de uma vida. Ele simboliza o fim de uma era marcada por destruição e sofrimento. Preservado em museus, ele serve como um lembrete sombrio do poder da tragédia que cercaram. A morte do ditador alemão foi uma grande vitória para o mundo, e assim a Terra se livra totalmente daquele regime devastador. E mais ainda, surgiu a ONU e a paz no mundo.